Olá pessoal, tudo bom? Então vamos lá. Houve alguns pedidos para falar sobre o caso Lula. Eu não vou comentar o que todo mundo já disse sobre o caso Lula. O Lula foi condenado 9 anos e 6 meses, ainda vai para apelação, vai para segunda instância. Nossa justiça é cheia de buracos, é cheia de brechas. Você tendo advogados bons, que são advogados que custam muito dinheiro, você consegue fazer apelações e embargos, e assim, você tem um sem número de sacanagens jurídicas que você pode fazer para atrasar o processo, para postergar, para dar todo tipo de problema. O Lula, a gente sabe que, apesar dele dizer que ele é um pobrezinho, que ele nunca roubou nada, ele é um inocente, um santo, quase um segundo Messias, a gente sabe que ele tem os advogados mais caros do país, que obviamente estão sendo pagos para trabalhar por ele. Da onde que está saindo esse dinheiro? Obviamente está saindo do nosso bolso, do dinheiro que foi roubado e que ele recebeu como propina, evidentemente. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar aqui sobre o desdobramento dessa condenação do Lula. Eu escuto, eu vejo em grupos de WhatsApp, eu vejo as pessoas falando, até em vídeos do YouTube e tal. Ah, mas o PT tá contestando a sentença, o Lula está contestando a sentença, porque eu vou processar o juiz, eu vou processar a sentença. Olha onde chega a cabeça do jumento. Aí vem a amante, né, da planilha da Odebrecht, a Glaze, presidente do PT, que para você ser presidente do PT você tem que ser no mínimo um criminoso, né? E ela é ré já no processo. Então tá lá, cadê a prova? Mostra a prova. Não tem prova. Cadê a prova? Mostra a prova. Quer dizer, isso depois da sentença, né? Como é que pode acusar? Não tem prova. Assim, eu acho impressionante. Eu acho impressionante que os jornalistas deem microfone para esse povo falar. Assim, ninguém quer saber o que essa mulher está querendo dizer, o que essa mulher pensa ou deixa de pensar. Isso é, assim, a perda de bytes, esse tipo de imbecilidade. Cadê as provas? Bom, onde é que estão as provas da condenação do Lula? As provas estão na porra da sentença de 218 páginas do juiz Sérgio Moro. Caralho. Lá estão as provas, as justificativas e as provas. É lá que estão. Agora, você acha que petista vai ler 218 páginas de uma sentença? Petista que é petista não leu 218 páginas de qualquer merda na vida dele inteira. Então você vai querer que petista tenha algum bom senso de dizer que tem provas? Não, eles não vão ler aquela merda. Quem vai ler aquilo ali são os advogados do Lula, que vão tentar todos os tipos de... É claro que foi muito bem conduzida a sentença do Sérgio Moro, que ele já sabia que ele está sob holofotes. Qualquer deslize que ele tiver na sentença, os advogados vão cair matando para pedir anulação da sentença, para pedir mudança da sentença e tudo mais, na apelação, né? Na verdade, na segunda instância. Então ele foi muito cuidadoso para elaborar isso. Levou bastante tempo e foi muito cuidadoso. Então é lá que estão as provas. Agora você não vai querer que petista leia, porque se petista lesse, não seria petista, cacete. Petista é sinônimo de gente idiota. Petista não lê. Na verdade, tem dois ou três tipos de petista. Tem o petista dirigente, que é o bandidão, que são os líderes do partido, que sabem que estão lá, que são chefes de quadrilha, são bandidos mesmo, que sabem o que estão fazendo. Tem a segunda escala de petista, que é aqueles que sabem que faz parte que eles fazem parte de uma quadrilha, mas eles estão lá porque eles recebem dinheiro. São os CUT, os MTST, os MST, os blogueiros que recebiam dinheiro do Lula, da Dilma, e outros aí que sabem que o PT é bandido, mas eles estão recebendo para isso, são muito bem pagos.
E o terceiro nível de petista, que é a grande maioria, são os mortadelas, são os idiotas. São os idiotas que ainda continuam acreditando nessa imbecilidade petista, no messianismo do São Lula, do PT, o partido honesto, está sendo prejudicado, sendo perseguido, essa imbecilidade toda. Tem que ser muito jumento para acreditar num negócio desses, mas existe, infelizmente existe. E principalmente gente que sai das universidades, porque você fica 4, 5, 6 anos estudando com professores comunistas que te dizem isso todos os dias, então é evidente que você sai daquela porra absolutamente idiotizado, né? Não adianta você mostrar coisas ao contrário. As pessoas ficam, isso aqui não existe, isso aqui é... e esse cara aqui? Esse cara aqui tá dizendo um negócio diferente. Não, esse cara não é sério. Não, esse aqui não vale. Não, esse aqui também não vale. Quer dizer, vale só o que o meu professor de história me deu, assim, o resto não vale nada. Por quê? Porque eu tô com a cabeça idiotizada. É claro que as pessoas vão passar o tempo, elas vão sair da universidade, vão passar 10, 20 anos, uma hora vai dar um despertar nelas e elas vão acordar para o mundo. Falar, opa, que porra é essa que eu tô seguindo cegamente aqui? Não bate com a realidade, o que os caras dizem não bate com a realidade. E eu tô seguindo isso aqui? Por que eu tô seguindo isso aqui? Mas aí, de repente, pode ser tarde. Mas enfim, ainda não é exatamente isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês querem entender por que acontece essa reação petista e do petista, eu estou falando petista e dos partidos satélites, porque PSOL, PCdoB, essas porra toda, é, é, PCO, PSTU, essas porras todas, é tudo satélite petista. Durante as eleições eles fazem propaganda independente, dizem que são independentes e o cacete é quatro, mas assim, na hora do aperto estão todos lá chupando o saco do Lula. Então, na verdade, eles são todos. Na verdade, todos eles fazem parte do guarda-chuva Lula. Porque o Lula é aquele fenômeno do messianismo. O brasileiro é idiotizado, imbecilizado, burro, ignorante, acredita no salvador da pátria, né? Então eu já contei isso em outros vídeos. A gente teve até uma novela chamada Salvador da Pátria, que tinha o Sassá Mutema, que era o personagem do Lima Duarte, que era o cara que ia sair assim, um jacu que saiu ali do Nordeste, boia fria, e ele, cara, é ele o que vai salvar o país. E a gente tem esse negócio, o brasileiro tem essa maldita mania do messianismo, né? Um povo tão desgraçado, tão maltratado, né? Durante séculos, né? Foi muito maltratado. Então é um povo ignorante, realmente. Não é ignorante porque ele quer, é ignorante porque ele não tem educação. Então ele acredita nesse messianismo. Você pega um cara assim, o cara saiu do nada e virou presidente, eu sou um Lula e tudo mais. Então, obviamente que o Lula é um guarda-chuva. Todos esses partidos, o PT e os micropartidos da esquerda, são todos é, debaixo do guarda-chuva do Lula. O Lula é o cara que vai levar é a esperança que leve esses caras de novo para o poder. Porque se o Lula cair, o que sobra do PT? Não sobra porra nenhuma. O que é o PT sem o Lula? Não é nada. O Lula é um símbolo, hoje em dia muito detonado, né? Mas ainda tem aqueles 20, 30% daquele povo, aquelas que ele sempre teve, né? Aquela porcentagem que ele sempre teve, é de pessoas que ainda acreditam que ele realmente é um santo, que ele é um homem honesto, e o cacete é quatro. Agora o resto acabou, o resto não acredita mais, o resto já descobriu a desgraça que ele é. Então esses caras vivem, esses partidos e outros petistas vivem pendurados no saco do Lula. Se o Lula cair de vez, for preso, o cacete é quatro, acabou essa esquerda. Provavelmente vai surgir uma nova esquerda, talvez liderada por um PSOL, alguma coisa assim, por um PSB, por uma rede, solidariedade, essas porra toda aí. Pode ser que forme outra coisa. Agora o PT cai se o Lula cair. Então, por que esse chororô todo? Porque não sei o quê, porque é perseguição, cacete a quatro. Né? Entendam, aqui é que está aqui é que tá o problema, o centro nervoso da coisa. Entendam isso, porque se vocês entenderem isso que eu vou falar, eu já falei em outros vídeos, se vocês entenderem isso que eu vou falar, vocês vão entender tudo que está por trás desse chororô de esquerda por causa da condenação do Lula.
Primeiro ponto, primeiro ponto. O comunismo, ele não reconhece autoridades constituídas, ele não reconhece poder constituído, ele não reconhece justiça. Para eles, a justiça é simplesmente um elemento do Estado burguês ali. A justiça é um elemento do Estado burguês. Quando ela está a nosso favor, eu vou utilizar. Por exemplo, se alguém me xingar, eu sou petista, se alguém me xingar, igual o Lula faz com todo mundo. Eu vou processar o juiz, eu vou processar o procurador, eu vou processar todos os jornalistas, eu vou processar todo mundo. Ele quer processar o mundo inteiro. Por quê? Ele quer usar a justiça para se defender. Então, a justiça, para ele, vale quando a justiça o ajuda, quando a justiça lhe dá meios de você perseguir outras pessoas. Aí, nesse caso, ele se serve da justiça. Por outro lado, quando a justiça está contra ele, a justiça está punindo, está condenando por crimes cometidos, aí a justiça deixa de ter validade. Não, não vale, esse juiz é bandido, esse juiz é de outro partido, esse Ministério Público não vale, a gente não reconhece. É assim que funciona. Por quê? Porque no comunismo, meus queridos amigos, existe um ditado muito simples de entender. O que vale e o que não vale? Vale tudo aquilo que for a favor da revolução. Não vale tudo aquilo que for contra a revolução. Portanto, Sérgio Moro mandou prender o Cunha. Viva Sérgio Moro! Por quê? Porque Cunha é inimigo do PT. Cunha abriu o processo de cassação da Dilma. Então, Sérgio Moro, nesse caso, ele foi a favor da revolução. Por quê? Porque ele condenou um inimigo do PT. Sérgio Moro condena Lula. Sérgio Moro bandido, ladrão, filha da puta, nazista, cacete. Por quê? Porque aí ele está contra a civilização, contra a revolução, porque ele está punindo um petista ou algum membro da turma da esquerda. Então é assim que funciona. Então não tem mistério. Assim, por que eles falam isso? É simplesmente isso. A justiça para o PT é exatamente igual à imprensa. Se a imprensa fizer um editorial, qualquer jornal fizer um editorial elogiando Lula, eles vão colocar na primeira página do site do PT e dizer, olha só, jornal X fala maravilhas aqui, está elogiando o Lula, está dizendo maravilhas do Lula. Se esse mesmo jornal, na semana seguinte, fizer um editorial contrário ao Lula, não, imprensa golpista, filha da puta, isso. É assim que funciona. Porque é isso. É o maldito nós e eles que o Lula falou na última eleição presidencial. Nós e eles, ou seja, nós e eles. Tudo que é a nosso favor é bom, aquilo que é contra nós não presta. Então, toda decisão da justiça que for a nosso favor, nós vamos comemorar. E a justiça é válida. A justiça vale, funciona, é perfeita. Tudo aquilo que a justiça for decretar contra nós não vamos aceitar, nós vamos dizer que é golpe, que é perseguição, não tem prova. É assim que funciona. Não é assim que funciona no Brasil, assim que funciona no mundo inteiro. A esquerda é assim no mundo inteiro. Só interessa para ela, só é reconhecido para ela quem está do lado dela. Então, como eu vou dizer novamente, o mesmo órgão de imprensa, se um dia ele posta uma notícia a favor, ele é enaltecido. Se no dia seguinte ele posta uma notícia contra, ele é chamado de golpista. É o que acontece com a Globo. A Globo está tentando de todas as formas derrubar o Temer. E o Temer hoje é inimigo do Lula. E o Lula vai no microfone dizer que a Globo é golpista, que a Globo é contra o PT. A Globo chupou o saco dos governos petistas durante 13 anos. Fez tudo que o Lula quis. Ela só foi para a ofensiva contra a Dilma a hora que o impeachment já era certo. Antes do impeachment ser uma coisa dada como certa, a Globo tentou salvar o PT de tudo quanto foi jeito. E o Lula disse que a Globo é golpista, que a Globo é contra o PT. Porra, só tem jornalista petista naquela merda. Desde o Jornal Nacional até os apresentadores, Bial e outras porras. É tudo petista, aquela porra. Os artistas
da Globo são tudo do PT, do PSOL, do PCdoB, dessas porras todas. São os caras que estão aí com o Lula e com os bandidos. Vai dizer que a Globo é golpista, que é contra o PT? Porra, isso é muito idiota, né? Então, assim, meus amigos, é muito simples entender. De novo, eu vou falar de novo. Eu sei que às vezes tem gente que reclama que eu sou repetitivo, mas é para fixar. Por que é que petistas e apaniguados estão dizendo que não tem prova, que é perseguição, que nhenhé, 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 nhenhé? Exatamente por conta do fato de que a esquerda não reconhece poderes constituídos, salvo os que são constituídos por eles mesmos, certo? Então, a justiça, ela é meramente, o poder judiciário, ele é meramente um instrumento. Ele é um instrumento. Quando ele dá vereditos a favor do PT, ele é bom, justo, excelente, funciona e é uma maravilha. Quando ele dá vereditos contra, ele é bandido, ele é safado, ele é perseguidor, ele não presta, ele tem que ser destituído. É assim que funciona. É a mesma coisa. De novo, vou dar fato concreto. Sérgio Moro condenou Eduardo Cunha. Foi uma festa no PT. Porra, Sérgio Moro é um deus. Condenou Eduardo Cunha, que naquela época era o maior inimigo do PT dentro da política. Sérgio Moro condenou Lula. Porra, Sérgio Moro é nazista, é bandido, é safado, é do PSDB, ele quer ser presidente, ele quer ser político. Assim. O mesmo cara recebe duas interpretações diferentes. Se o julgamento for a favor do PT, ele é um cara certo, correto, decente. Se for contra, ele é bandido. Essa é a visão da esquerda, simplesmente isso. Eu lembro, vocês talvez não sei se vocês vão lembrar, durante o processo de impeachment da Dilma. Ela foi entrevistada um pouco antes de começar o processo de impeachment dela, que ela seria cassada. E o repórter perguntou: isso que está acontecendo aqui é um golpe? Esse processo de. Ela falou: não sei, depende. Como assim depende? Bom, depende. Se eu perder e for caçada, aí é golpe. Por quê? Porque foi contra mim. Prejudicou o projeto de poder petista. Tirou a vagabunda do poder. Então, aí é golpe. E se por acaso ela tivesse sido inocentada? Não, aí é legítimo. É legítimo. Olha, eu fui inocentada de um processo absolutamente legítimo, perfeito. Tudo foi analisado e eu fui inocentada. Continuo aqui na presidência. Aí não é golpe. Ou seja, aquela velha história. Vamos fazer uma analogia com futebol, que o Lula adora fazer analogia com futebol. Foi pênalti. Se é a favor do meu time, vale. Se é contra o meu time, juiz ladrão, não vale, safado, bandido, deu pênalti. É assim. Só que a esquerda é assim com tudo. Então, por que ficou esse discurso de esquerda de que foi golpe, foi golpe, foi golpe? Porque caçaram a Dilma. Porque se aquele processo tivesse corrido exatamente como correu, só que no final ela tivesse ganho e não tivesse sido derrubada, eles diriam que aquele processo foi absolutamente legítimo, absolutamente decente, absolutamente perfeito. Por quê? Porque o resultado daquele processo teria agradado a eles. Então é muito simples entender a cabeça de petista, a cabeça da esquerda em geral, a cabeça de comunista funciona assim. Não existe o certo e o errado. Você sabe o que é certo e errado. Você sabe que roubar é errado, ajudar uma pessoa a atravessar a rua é certo, etc. E tal. Você tem noções do que é certo e o que é errado. O comunismo não tem noção do que é certo e o que é errado. Isso é desde a base do comunismo. O comunismo é muito simples o que é certo e o que é errado. Certo é o seguinte: nós queremos implantar a revolução, nós queremos destruir a civilização ocidental, nós queremos implodir toda a estrutura da sociedade. Então, isso é um processo revolucionário. Tudo aquilo, qualquer decisão, qualquer artigo de jornal, qualquer decisão de juiz, qualquer pessoa que esteja a nosso favor, que declare alguma coisa que interesse a nossa causa, vai ser enaltecido, vai ser bajulado, vai ser adulado e vai ser comemorado. Qualquer pessoa, instituição, órgão de imprensa, qualquer pessoa,
que fizer qualquer tipo de ato ou qualquer declaração, qualquer coisa que atrapalhe essa revolução, vai ser chamado de nazista, de fascista, de safado, de bandido, o cacete é quatro. É simplesmente assim. O conceito de certo e errado para comunista é assim. Certo é o que está do nosso lado e é o que vai fazer a revolução. Errado é todo o resto. Todo o resto que atrapalha a nossa revolução. É simples assim. Então, com essa mentalidade, fica muito simples você entender os discursos da esquerda. É por isso que você vai ver o petista dizer: ah, não, não tem prova. Cadê a prova? Não tem prova. Como se prova do judiciário uma porra que foi dada em 218 páginas fosse uma maçã que você coloca aqui, olha, tá aqui a prova. Todo mundo tá vendo aqui, olha. Tá escrito aqui, prova, tá aqui. É óbvio que ninguém consegue colocar uma prova numa bolinha de isopor desse tamanho. Cadê a prova? A prova tá na porra do processo. Tá certo? Só que o povo brasileiro não vai ler 218 páginas do processo para saber quais são as provas. E eles sabem que não vai ler. Então eles ficam, cadê a prova? Não tem prova, cadê a prova? Não tem prova. É lógico, quem é que vai conseguir resumir em 2 minutos quais são as provas? Você vai conseguir resumir 218 páginas em 2 minutos? Não consegue. Então é muito simples. Então eles ficam com um discurso que eles sabem que não tem resposta prática para isso. As provas existem. Só que você não consegue dizer isso em 5 minutos. Se você ler a sentença, você vai saber as provas. Tem um caminhão de provas. Provas, denúncias, documentos, testemunhas, o cacete é quatro. Tá tudo lá. Agora, eles vão ficar fazendo isso por quê? Porque o povo é assim, o povo é ignorante. O povo também acha que, não, precisa ter prova. Quem quer a prova? Ah, isso aqui é a prova, então tá aqui. Você mostra a prova, a prova é essa aqui. Todo mundo viu, a prova. Ah, então tá bom, tá condenado. Não é um crime de assassinato que você. Achei a arma do crime. Tá aqui a arma do crime, tem a digital do cara, então aqui, tá aqui a prova, o cara, a digital do cara, então ele foi condenado. Não é assim que funciona. Isso é um crime contra a administração pública, não é um crime de. Basta você achar uma faca com a impressão digital, você mostra a faca, tá aqui a prova do crime, o cara foi preso. É outro tipo de processo. Não é uma prova que você mostra, não é uma prova material, é uma prova que está ali nos autos da porra do negócio. Então, obviamente que as provas existem. Elas simplesmente não conseguem ser colocadas num retratinho. É ler aquilo ali e estão ali as provas. Então é isso. Acho que eu já falei mais do que eu deveria ter falado sobre esse tema, mas o que eu queria deixar, assim, fixar é exatamente isso. Vocês vão ficar ouvindo durante anos esse mesmo discurso. É perseguição, não tem prova, nhenhenhé, nhenhenhé, Sérgio Moro é bandido, safado, nhenhenhé, nhenhenhé. Por quê? Porque é isso, é só o que tem para fazer. Eles nunca vão aceitar, veja bem, petista, comunista, eles nunca aceitam nenhum tipo de condenação. Zé Dirceu ficou não sei quanto tempo na cadeia, condenado em última instância, sem recurso, sem porra nenhuma. Foi condenado e não tinha recurso mais nenhum. Ficou lá não sei quantos anos, quanto tempo na cadeia, foi solto agora por essa bosta desse STF. Ele sai solto, Zé Dirceu, o herói do povo brasileiro. Não é um bandido, é um herói. Foi julgado, transitado em julgado em última instância, condenado. Não tinha mais apelação, não tinha mais recurso, não tinha mais porra nenhuma. Ficou preso. Ele sai da cadeia e é chamado de herói pelos comunistas. Por que ele é chamado de herói pelos comunistas? Porque ele foi preso, ficou não sei quanto tempo na cadeia, não dedurou ninguém, porque ele é o cabeça do PT, ele é a mente criminosa por trás do PT, porque a mente criminosa por trás do PT não pode ser o Lula, né? O que o Lula consegue raciocinar? Ele não sabe o que ele comeu ontem. É pior que Lula, só Dilma, mas nós estamos falando de gente com QI acima de 10. Então é isso. É isso. É simplesmente assim que funciona. Um criminoso, condenado em última instância, ou seja, um criminoso que não dá para você dizer que não é criminoso, foi condenado em última instância, não tem apelação, não tem recurso. Sai da cadeia e vai lá assumir e está lá na presidência, junto com o presidente do PT, está lá comandando as negociações. É herói do povo brasileiro. Assim. É assim. Tá certo? Então entendam como é que funciona. Por favor, entendam como é que funciona a mentalidade dessa gente. Para não ficar depois.
Ah, mas eu não acredito. Estão dizendo, olha, o cara está dizendo que o Lula está dizendo que é inocente. Eu não acredito. O Lula está dizendo que vai processar aqui. Eu não acredito. Ele é muito cara de pau. Como é que ele fala isso? Ele fala isso porque é o que ele tem que falar. O Sérgio Moro condenando o Lula está atrapalhando a porra da revolução. Então o Sérgio Moro é bandido. Então nunca vão aceitar essa condenação. Você pode ser em segunda, em terceira, em última instância, na puta que pariu. Ele pode ser preso, pode ser fuzilado. Vão continuar dizendo que ele é inocente, porque é o discurso da esquerda. Sempre vai ser inocente. Não importa o que aconteça, ele sempre vai ser inocente. Todo mundo da esquerda sempre vai ser inocente. Como o Zé Dirceu saiu da cadeia, condenado em última instância, e é considerado inocente pela esquerda. É o considerado inocente, herói, justo e o cacete é quatro. Então, não tem jeito. A mentalidade da esquerda é assim. É uma mentalidade psicopática, doente, deformada, mas é assim que funciona. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não vão entender o discurso deles. Tá certo? Então é isso aí. Uma saudação e até a próxima.